Fala galera, nesse vídeo aqui o formato vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês as questões que eu errei em humanas do Enem de 2023 e por que que eu errei essas questões, qual que seria o raciocínio correto para resolvê-las. Por que que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês exatamente quais pegadinhas vocês podem cair, quais erros vocês podem cair no raciocínio, na interpretação das questões, assim como eu caí nessas questões de humanas e mostrar ali a forma correta de resolver, a forma da leitura atenta realmente, para você não se confundir e não ficar marcando ali um distrator, alguma alternativa que vai fazer com que você erre as questões. As 3 questões de humanas que eu errei eram questões difíceis da prova, tá? Então nenhuma questão dessas era fácil, mas nas 3 você conseguia resolver de certa forma ali por interpretação. No caso, 2 por interpretação e uma ali por conteúdo realmente, que era uma questão um pouco mais complexa, né? Exigia o conteúdo do candidato. Então, mostrar na prática para vocês essas questões, a galera sempre mostra o que acertou, não sei o quê, só que ninguém fala o que errou. E eu quero que, a partir dos meus erros, vocês cheguem mais atento na prova e não corram o risco de errar da mesma forma como eu errei, tá certo? Então eu fiz 83 das 90 questões, 83 a 100 das 90 questões no primeiro dia do Enem de 2023, né? Então foi caderno rosa, o meu, tá? Vou mostrar para vocês. E dessas questões que eu errei, 4 foram de linguagens e 3 de ciências humanas, tá? Eu não vou mostrar de linguagens, cara, porque são textos. Das 4 questões que eu errei de linguagens, 3 são textos extremamente confusos. Eu acho que não é o momento da gente se ater a isso. As de humanas realmente faz sentido vocês verem, porque dá para ver mais claramente os meus erros para vocês não cometerem lá na hora da prova, tá? Então eu não vou falar de linguagem, porque linguagens são textos extremamente confusos das questões que eu errei, e eu sinto que às vezes vocês iam acabar se confundindo, porque eram questões muito difíceis realmente, tá? Então vou focar aqui em humanas, que é onde tem dicas que podem melhorar mais o seu desempenho, beleza? Então, galera, antes da gente ir falar para vocês, tem o Revisa Turbo, que é meu material completo de revisão para o segundo dia de prova, resumo teórico, lista de questão e gabarito comentado e direcionamento de videoaula das matérias mais incidentes do segundo dia. Então você, depois do primeiro dia do Enem, quer fazer uma revisão dos conteúdos que mais caem no segundo dia, ali uma revisão direcionada, uma revisão rápida, para você conseguir acertar mais as questões, cara, o Revisa Turbo tem as listas de questão de cada um dos conteúdos que mais caem, eletrodinâmica, ondulatória, matemática básica, estatística, probabilidade, todos os conteúdos que mais caem estão ali e você vê rapidinho a teoria, depois já faz as questões com o gabarito comentado. Isso com certeza vai te ajudar a acertar muito lá no dia da prova oficial. Você pode ganhar bons acertos revendo esses conteúdos que são os que mais caem. Então, link do Revisa Turbo aqui na descrição, se você quiser aumentar em uns 10, 15, às vezes até 20 acertos na prova do segundo dia do Enem, beleza? Galera, então vamos logo aqui para as questões, mostrar para vocês. Então, primeiro eu fazer essa introdução, né? Eu acertei 41 das 45 questões em linguagens, eu fiquei com 705,1 de nota, tá? E esse é o número das questões que eu errei. Esse é o número das questões que eu errei em linguagens. E no caso é caderno rosa. Então esse é o número no caderno rosa das questões que eu errei de linguagem. Em ciências humanas, eu tive 42 das 45. Eu fiquei com 755,7 de nota, acertando 42 das 45. E assim, as 3 questões que eu errei eram questão difícil, tá? Então essas 3 eram difíceis. E é importante ressaltar, né, que o TRI ele desvalorizou muito em humanas no ano passado. Eu acho que se fosse em outros anos, a nota ia ser bem mais valorizada, porque eu considero que essas foram algumas das mais difíceis da prova de humanas, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui exatamente as questões que eu errei de humanas. Então vamos lá, resolver aqui essas questões que eu errei de ciências humanas para o Enem. Essa daqui é a primeira, questão 65. Vamos ler aqui o comando. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por... Então, galera, o que ele quer aqui? O comando é meio confuso, né? Ele quer um contraponto ao texto. Ele quer um contraponto ao texto. Em linhas gerais é isso. E que seja da filosofia cartesiana esse contraponto. Então, o texto vai ter uma certa ideia, ele quer alguma coisa que seja contrária a essa ideia, né? Então, uma contra-ideia, algo que contrapõe essa ideia, tá? Então, basicamente isso. Vamos ler aqui o textinho. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento da matéria. Então ele poderia pensar que a raiva não reside em nenhum fragmento da matéria, que é só um sentimento, né?
A raiva seria, portanto, espírito. Então, nesse caso aqui, a raiva seria espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que o pensamento que Descartes demonstrou que a raiva não reside em fragmentos da matéria. Então, a raiva, né, de acordo com Descartes, ele mostra isso no texto, não poderia residir em nenhum fragmento da matéria. Só que ele acredita que, pela própria experiência dele, que a raiva, né, esse sentimento de raiva, ele não está fora do corpo, mas está dentro do corpo. Então, o sentimento é material. O sentimento é material na concepção desse cara, desse Merleau-Ponty. O sentimento é material, tá? E para Descartes, o sentimento ele não é material. Ele não está em um fragmento da matéria. Então, o sentimento é só algo imaginativo, algo espiritual, né? A raiva seria espírito na concepção de Descartes, né? Como fala aqui no texto. Só que, de acordo com a escala Merleau-Ponty, de acordo com a experiência dele, a raiva não está fora do corpo, mas dentro do corpo, né? Então, enquanto Descartes separa ali o corpo do sentimento, do mental, né? Esse Merleau-Ponty fala que os dois estão intrinsecamente relacionados. Então, os sentimentos estão no corpo. E para Descartes, os sentimentos e a parte material são separados. Beleza. Agora entendemos, fizemos uma interpretação aqui do texto. Tá, então o que Descartes contrapõe a essa ideia de que tá dentro, né, que o corpo e a raiva, né, o sentimento, ele é algo material. Então, como que Descartes contrapõe isso, né? Apresentar uma visão dualista. Aqui você precisava saber o conteúdo, tá? Porque o Descartes, ele tem uma filosofia que é dualista. Exatamente isso. Ele separa ali o material do espírito, do pensamento, do racional, digamos assim. Então, o meio físico é diferente, por exemplo, dos seus sentimentos, do que você pensa e tal, das suas reflexões, né? E ele tem essa questão, esse dualismo, no caso, seria justamente essa diferença entre o meio material e o meio espiritual, o meio no qual é racional, digamos assim. Então, dualismo é a filosofia de Descartes que fala justamente sobre isso, tá? Confirmar uma tese naturalista. Naturalista não tem nada aí. Naturalismo é algo mais determinista, digamos assim, né? Então eles analisam o contexto social e veem ali as pessoas como animais, então como experimento. Então a gente não tem isso no texto. Demonstrar uma premissa realista. Premissa realista seria mais o que esse cara está falando, né? De que os sentimentos eles estão dentro ali do corpo, né? Então o sentimento, a parte racional e o material estão diretamente relacionados. E a gente quer um contraponto. Então não pode ser a letra C. Eu marquei a letra D, então eu errei. Eu marquei a letra D nesse caso, né? Quando eu fui fazer a prova. Sustentar um argumento idealista, né? Então, o Descartes, apesar dele ter um certo viés ali idealista na sua obra, no seu pensamento, cara, o Descartes, cara, ele esse caso aí que a gente tá vendo, ele não é idealista. Idealista é quando a gente fala que o mental é o mais importante, sabe? Que a gente tem que priorizar o mental. E não, ele tá falando só que o mental e o corpo é diferente, sabe? Então, eu até anotei aqui um negócio para ler para vocês. Aqui, no caso, né? Sustentar um argumento idealista. O idealismo enfatiza que a realidade é construída pela mente ou consciência, mas Descartes, com o dualismo, não defende que tudo é mental. Ele separa o mental, o material da mente. Então, esse dualismo seria separar o material da mente. É exatamente o que seria a resposta correta, seria a letra A, sabe? Então, eu acabei caindo nesse distrator, né? Por ele estar separando o mental da mente, eu achei que era só algo relacionado ao plano das ideias, só que não. Então, ele relaciona, ele diferencia os dois, né? Ele não está priorizando um em relação ao outro, como é no idealismo. E letra E, defender uma posição intencionalista. Cara, essa daqui eu não vejo muito sentido, sabe? Intenção, uma posição intencionalista, não vejo muito sentido realmente nessa, sabe? Então não marcaria. E visão dualista, justamente essa questão de separar o material do pensamento, do racional. E o texto, ele está falando justamente que o material e o racional, né, o plano das ideias, eles estão unidos, né? Então ele deixa isso bem claro aqui. O pensamento desse Merleau-Ponty fica bem explícito aqui nesse último, né? Então esse que é o sentido, a ideia principal do texto, o problema do corpo, né? Do qual a filosofia cartesiana, ela se diferencia. Então, visão dualista. O Descartes é um filósofo dualista. Se você soubesse isso do dualismo de Descartes, que ele é um filósofo dualista e tal, você conseguiria resolver essa questão por palavra-chave, né? Porque é o que está relacionado diretamente à filosofia cartesiana, esse dualismo, beleza? Então, questão difícil, né? Difícil. Vamos agora para a questão 68, foi outra questão que eu errei, tá? E a outra questão que é complicada de se resolver. O escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Então, qual que é a ideia que está sendo expressa no texto? Galera, essa questão aqui a gente resolve por palavra-chave. Você não precisava saber sobre o iluminismo. É você utilizar as palavras-chave.
Havia já muito tempo que a Europa desfrutava dos benefícios da vacina. Olha só, os benefícios da vacina. E arrancava a morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas, e o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil a mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia deste salutar invento ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas de mortandade contínua de escravos que este flagelo devorava. Galera, o que ele está dizendo aqui? Que tinha uma doença, né, que era de um flagelo, né? Então tinha uma doença e eles tinham a vacina para essa doença em Portugal, só que Portugal não repassou para o Brasil, não repassou para a colônia, né? Então Portugal não estava nem aí, não repassou a vacina para a colônia. O certo é que, mais ocupado de seu ouro e de seus habitantes, Portugal, como em muitos outros casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Então, fonte Pereira JC para Uma História da Vacina no Brasil, um manuscrito inédito de Norberto e Macedo. Né? Então, tá falando aí sobre doença, tá falando sobre vacina e tal. Vamos analisar as alternativas. As leis observáveis regem o mundo material. Galera, em nenhum momento a gente vê uma alusão a leis observáveis que regem o mundo material. Não tem essa reflexão profunda no texto. Né? Só tá falando que Portugal não deu a vacina para o Brasil. Tá errado. O monarca racional promove a sociedade justa, né? Então não está falando sobre monarca, tá falando só que Portugal não deu a vacina para o Brasil. Isso daqui, e não tem nenhuma palavra-chave ali do texto nessa alternativa também. O direito natural justifica a liberdade dos homens. Onde que fala de liberdade aqui, galera? Não tem nada a ver. A produção da terra garante a riqueza das nações. Essa daqui foi a que eu marquei, né? Então errei, marquei a letra D. Eu pensei que tivesse relacionado ao ouro, né? Que eles falam aqui em certo momento, né? Que o Brasil ele servia mais para o ouro, né? Que eles não estavam muito aí para capital humano do Brasil, queriam mais o ouro dele, então eu achei que fosse letra D, que fosse uma ideia de origem iluminista, isso que a gente vê no texto. Só que, indo por palavra-chave, a gente vê que esse texto ele fala muito sobre vacina e tal, e na letra E fala justamente a responsabilidade dos governantes assegura a saúde dos povos. Então, saúde tem muito mais relação com o que está sendo dito aqui. Os governantes de Portugal não tinham responsabilidade, né, com o pessoal do Brasil, então eles não faziam ali não davam vacina aos brasileiros, não mandavam a vacina aí para a colônia brasileira, né? Então, se tivesse responsabilidade desses governantes, ia ter a saúde realmente da nação. E por palavra-chave, você vê que saúde é o que mais está relacionado ao sentido geral do texto, né? Então, letra E seria a resposta correta dessa questão. Então, justamente por benefícios da vacina, o texto é sobre vacina e tal, cara, muito provavelmente a resposta vai ser algo que vai falar sobre saúde, sobre vacinação, e é justamente o que a gente viu nessa questão. Se eu tivesse ido pela técnica das palavras-chave, eu teria acertado, mas eu fui só me baseando no princípio de origem iluminista. Então eu sabia que a produção da terra garante a riqueza das nações, né, que é um preceito aí iluminista que existe, e eu só fui nele. Só que eu acabei extrapolando o texto, sabe? Porque não tinha diretamente essa ideia de produção de terra, garante a riqueza das nações, sabe? O que a gente tinha mais é falando justamente sobre saúde, sobre os governantes que não asseguravam a saúde dos povos, né? Então é isso que a gente vê nesse caso. É um texto mais crítico, né? Então, vamos lá, agora, próxima questão, né, que eu errei, foi essa questãozinha aqui, 76, questão também difícil de Foucault. Então, questão de Foucault, foram duas questões de filosofia e uma questão de história que eu errei, né. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... Então, vamos ler esse texto, novamente, a gente consegue resolver pela técnica das palavras-chave. A economia das ilegalidades se reestruturou como com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, a economia das ilegalidades. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade do direito. Beleza. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades, né? E do outro, a burguesia que se reservará da ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis, né? Então, o que ele falou até agora? Vamos dar uma pausa, respirar, ver o que ele falou até agora, né? Ele falou que o sistema capitalista, né, fez com que tivesse uma economia das ilegalidades. Então, o que aconteceria, né? Os pobres, eles estariam com a ilegalidade dos bens, né? Então, eles roubariam, digamos assim, os pobres roubam, enquanto que os burgueses, eles cometem corrupção, eles desviam dinheiro e tal, só negam imposto. Então, tem essa diferença, né, entre esses dois. Enquanto o pobre, ele rouba, tem ilegalidade do bem, o rico, ele tem a ilegalidade dos direitos, que ele não respeita ali as leis como elas deveriam ser, sabe? E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários para as ilegalidades de bens, para o roubo, né?
os tribunais ordinários e os castigos para as ilegalidades de direitos, né? Então, ilegalidade de direitos, fraudes, invasões fiscais, não sei o quê, jurisdição especiais com transações, acomodações, multas atenuadas, etc. Então, o que acontece? O pobre que ele rouba, ele vai ser muito mais culpado do que o rico, do que o burguês, né, que comete corrupção, né? Então, o pobre ele tem uma punição bem mais rígida do que o burguês, né? Então, isso que está dizendo o texto, está falando sobre ilegalidade, sobre essa questão do sistema capitalista, né, no qual o pobre ele acaba que sofre mais a ação punitiva do Estado, a ação punitiva da justiça, do que o rico. Né? Então o rico ele não tem a punição da forma como ele deveria, justamente por ele estar mais favorecido economicamente por conta do sistema capitalista. Basicamente é isso que o texto diz, né? Então o pobre se ferra mais e o rico faz besteira e não se ferra tanto. Tá, vamos ver aqui qual que tem mais relação com a ideia central do texto, com isso de legalidade e tal. Gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Exatamente, a gente vê gestão das ilicitudes, né, das ilegalidades pelo sistema judicial. Então essa está em relação direta com a ideia central do texto, né, no qual a gente vai ter uma ilegalidade, as ilegalidades vão ser geridas pelo sistema judicial. Então essa daqui tem relação. Vamos ver se tem outra que faz mais sentido. Aplicação de sanções pelo modelo equânime. Galera, não tem nada de equânime. Equânime seria igualitário aqui, digamos assim, né? Então, não. Os burgueses eles têm penas menos rígidas do que os pobres. Supressão dos crimes pela penalização severa. Novamente, não. Penalização severa só para os pobres e não para os ricos. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Essa daqui só tem um erro. Esse social aqui, né? Se fosse regulamentação dos privilégios pela justiça, estaria ali mais relacionado ao que a gente vê no texto, né? Então, tem certos privilégios para as classes, né, mais favorecidas. Só que esse social tira todo o teor da questão, né, dessa alternativa. Porque o social, justiça social, seria, por exemplo, os pobres eles conseguirem ascender economicamente, eles conseguirem ter mais oportunidades, né, e não a justiça, no caso, o aparato judicial que a gente está falando no texto. Então, o aparato judicial legal, né, no qual tem ali um tribunal e tal. Justiça social seria dar mais oportunidade aos pobres, e não é isso que a gente vê no texto. Então o que mata essa questão é esse social que mata, e eu marquei justamente letra D, a resposta é letra A, né? Então eu marquei letra D, não me atentei a esse social, esse justiça social, sabe? Que seria muito importante ali para o entendimento total, porque não tem justiça social nesse caso, não tem justiça social no texto. Repetição das vantagens pela repartição das vantagens, pela hierarquização cultural. Não tem repartição das vantagens. As vantagens elas ficam concentradas para a burguesia, né? Elas não ficam ali com a burguesia, né? Divididas entre burguesia e pobres. Não, só a burguesia que tem as vantagens, né? O pobre que se ferre, que ele fica ali com uma condição ruim, que ele tem penas bem maiores pela ilegalidade de bens, conforme eles falam lá no texto. Então, gestão das ilicitudes pelo sistema judicial, eu relaciono diretamente ilicitude a tudo que ele está falando aqui. Economia das ilegalidades, ilegalidade de bens, ilegalidade de direitos, ilegalidade de novo. Então ele fala muito de ilegalidade, né? E essa alternativa tem tem relação direta com o que está sendo dito no texto, né? Sobre gestão das ilicitudes e pelo sistema judicial, que ele também cita no texto, né? O sistema judicial, circuitos judiciários aqui e tal, agindo. Então, por palavra-chave, você iria na letra A, beleza? Então não tem um certo teor de crítica nessa alternativa. Isso que eu achei estranho, que eu achei que o Enem ia colocar um teor de crítica aí sobre isso e tal, só que não teve, né? E aí o que mata a alternativa que eu marquei foi justamente esse social, beleza? Então, galera, eu acho que eu mostrei aqui meus erros, questões difíceis, tá? De humanas. Lembrando, você acertar uma questão difícil não vai fazer você perder ponto, tá? Você não perde ponto por acertar uma questão difícil, você perde ponto se você errar as questões, tá? Então, não ficar nessa de, preciso errar as questões difíceis. Não, você não precisa, tá? Isso não vai diminuir a sua nota. Acertar a questão difícil aumenta a sua nota. Só que questões fáceis vão valer mais pontos do que as questões difíceis, na maior parte dos casos. Então, galera, esse foi o vídeo. Muita atenção ao comando da questão. Muita atenção ao comando da questão. Não dá mole com ele, porque ele dá uma informação muito importante do que você tem que procurar no texto, e utilizem a técnica das palavras-chave que eu já ensinei para vocês, né? Então ficou bem claro, eu não utilizei direito a técnica das palavras-chave nessas duas últimas questões que eu analisei, né? E por isso eu acabei errando. A primeira questão realmente foi porque eu não sabia o conteúdo direito e acabei indo ali no que me parecia mais óbvio, né? Mas se eu tivesse aplicado a técnica das palavras-chave da forma adequada nessa que falava sobre saúde, sobre vacinação, e nessa do Foucault que falava sobre economia das ilegalidades, cara, com toda certeza eu teria conseguido acertar essas questões, e aí não seria 42 de 45, seria 44 de 45, minha nota ia ser muito maior, ainda mais que aquela questão do caso do Sartre, é muito mais difícil, né? Então é uma questão bem difícil, ia perder poucos pontos ali no TR, provavelmente.
Então, galera, esse foi o vídeo. Boa prova no domingo, boa prova amanhã. Vou estar torcendo por todos vocês, tá? Então, arrebentem na prova. Utilizem todos os macetes que eu falei no canal, tem vários vídeos, deem uma revisada nos vídeos, vídeo de macete de linguagem, vídeo de macete de humanas, vídeo sobre como chutar no primeiro dia. Então eu recomendo que vocês revisem todas essas técnicas para vocês potencializarem o seu desempenho. Recebi muito relato da galera que aplicou nos simulados dessa semana essas técnicas, conseguiu grandes saltos de desempenho. Então dá uma olhada nos conteúdos, pode fazer diferença na sua preparação e depois você me conta que você conseguiu ir bem, que você conseguiu superar a sua dificuldade, tá? Conseguiu aplicou lá na hora e realmente deu certo. Isso que eu quero saber, beleza? Então, galera, excelente prova a todos vocês. Link do Revisa Turbo para quem quiser revisar de forma eficiente para o segundo dia de prova, os conteúdos mais excelentes, vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Ótima prova aí no domingo.